Pessoas que estão cansadas de enfrentar a pandemia e não aguentam mais passar por eventos catastróficos. Tudo bem com vocês? E vamos aí para a terceira tentativa de gravar esse vídeo agora com um link em português da CNN explicando o que é esse novo coronavírus da China. Veja o que se sabe sobre o novo coronavírus na China. Vírus HKU5COV2, encontrado em morcegos, teria capacidade de se espalhar para humanos da mesma forma como aconteceu durante a pandemia da Covid-19. Um novo tipo de coronavírus encontrado em morcegos de Hong Kong, na China. Eu gosto disso aí, ó. Quando é uma parada negativa, Hong Kong faz parte da China. Pode ter a mesma capacidade de se espalhar em humanos que o SARS-CoV-2, que causou a pandemia da Covid-19. O estudo feito em conjunto pelo Instituto de Virologia de Wuhan e pelo laboratório de Guangzhou. Laboratório do quê? Porque Guangzhou é uma cidade aqui perto, né? Eu estava lá ontem, inclusive. Espero que não tenha pegado nenhum. Eu estava lá ontem e espero que não tenha pegado nenhum vírus de morcego, tá? Foi publicado pela revista Nature. A gente tentou abrir o link da Nature aqui, mas precisa pagar, né? A equipe de virologista Shi Jianli, que trabalhou no Instituto de Wuhan durante a pandemia, foi a responsável por encontrar o vírus HKU5COV2, que usa o receptor ACE2 para infectar organismos. É a mesma coisa da Covid-19. Esse novo vírus representa um risco? Em entrevista à CNN, o infectologista André Naim, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia e chefe de departamento de infectologia da Unesp, explica que esse é apenas um achado científico de uma vigilância genômica. Vocês estão ouvindo a criança gritando? Eles disseram, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma criança gritando aqui no corredor. Eu não posso ter cachorro porque eles disseram que o cachorro ia incomodar os vizinhos. A criança se descabelando aqui, tudo certo. Esse é apenas um achado científico de uma vigilância genômica, que é feita rotineiramente em morcegos, porque eles abrigam milhares de vírus que potencialmente podem ser transmitidos para outros animais, incluindo seres humanos. O médico esclarece que, por enquanto, o HKU5CoV2 foi identificado apenas em morcegos e apenas em tese ele pode ser transmitido para seres humanos. Mas isso ainda não aconteceu, é apenas potencial. Ele ainda reforça que adquirimos aprendizado com a pandemia da Covid-19, principalmente a vigilância genômica que é feita nesse estudo. Então, existe aí gente que é especialista em caçar animal para descobrir vírus novo. Existe esse ramo da ciência, né? A galera que se mete no meio dos matos aí para ficar pegando a amostra para descobrir vírus novo, porque a ideia é que a gente esteja preparado caso aconteça alguma coisa, né? Então, isso não é de agora, isso já existe há muito tempo. Tanto que os cientistas avisaram lá para o início dos anos 2000 que em algum momento a gente ia ter uma epidemia de coronavírus. Por exemplo, se esse vírus for identificado em aves de criação, em granjas, em criadores de porcos, isso fica mais próximo do ser humano. Então, essa vigilância é muito importante para estarmos um passo à frente do vírus, antes de eles se adaptarem aos seres humanos, pondera o especialista. Ele explica que não necessariamente esse vírus pode representar um risco à saúde humana. O HKU5CoV2 é muito parecido com outro vírus dessa família que causa o resfriado comum. Então, ele pode até um dia ser transmitido, por exemplo, para aves de consumo e depois seres humanos, mas talvez ele não cause síndrome respiratória aguda grave. Contextualiza. Já dizia o Bolsonaro, caso a gente pegue esse vírus, vai ser só uma gripezinha, né? Um resfriadinho, porque é histórico de atleta. Todo mundo nesse canal aqui tem histórico de atleta. Onde foi encontrado? Em um laboratório, durante testes em Hong Kong e na China. Cientistas usaram uma técnica chamada Cryo-M, que utiliza um microscópio potente, para descobrirem o alto risco de transmissão do novo vírus para humanos. Isso aqui é uma frase bem genérica, né? Quando foi descoberto? O novo coronavírus foi encontrado recentemente, mas o artigo que o apresenta à comunidade científica foi publicado na última terça-feira, dia 18 de janeiro de 2025. Quais as semelhanças dele com o SARS-CoV-2? O HKU5CoV2 pertence à família do Merbecovírus. Pô, cada nome, os caras também não têm uns nomes, tipo, da Silva vírus, sei lá. Os negócios assim, não, pior que da Silva vírus ia ficar mal. Inclusive, esse é um dos motivos do porquê que no Brasil a gente chama
AIDS em inglês, né? Porque era para ser SIDA, mas aí, como ia pegar mal para as pessoas que têm um apelido de SIDA, tipo Aparecida, eles trocaram para AIDS. Esse é um dos motivos. Quais as diferenças dele para SARS-CoV-2? O novo vírus possui um modo de ligação distinto de outros COVS conhecidos que usam ACID. Mas aí os caras metem uma linguagem muito técnica para nós aqui, né? Que a gente é só peão de fábrica. Eles destacaram o risco da doença possivelmente se espalhar entre os animais e humanos. O estudo ainda afirma que a capacidade do vírus de infectar células humanas foi confirmada. Então a gente pode ficar doente. Então, né? Boa sorte aí para vocês. O merbecovírus de morcego, que são filogeneticamente relacionados ao MERS-CoV, apresentam alto risco de transmissão para humanos, seja por transmissão direta ou facilitada por hospedeiros intermediários. É assim, uma galinha pega e aí muta o vírus na galinha, muta num porco e depois vem para a gente. É assim que funciona. Pula de um para o outro. Né? Como é a transmissão para humanos? Os pesquisadores explicam a cadeia da potencial transmissão em humanos no estudo. Eles ilustram que o novo vírus, que infecta morcegos, pode usar esse ACE2 humano, uma proteína na superfície das diversas células do corpo, como um receptor de entrada nas células de uma forma inédita. O receptor também foi usado pelo SARS-CoV-2. A gente sabe que é aquela coroazinha, né? Que ele se infiltrava na célula, abria a célula para entrar. Todo mundo deve ter visto essas animações na época da Covid-19. Considerando que o risco de ocorrência do HKU5-CoV2 em populações humanas não deve ser exagerado, cientistas revelaram que há necessidade de uma investigação maior sobre o comportamento do vírus. Os Estados Unidos hoje estão passando por uma epidemia de gripe aviária em aves. Frango, galinha, pato, ganso, e está matando, assim, geral. Porque nos Estados Unidos, em vários estados, eles têm uma legislação que se a ave de criação, né, essas granjas gigantes, se a ave morrer por conta de uma doença, o governo paga uma indenização para a empresa. E então, vale mais a pena essas granjas deixar as galinhas, as aves, se contaminarem, ficarem doentes, morrerem e receber a grana do governo, do que sacrificar esses animais. E o que acontece é que esse vírus está espalhando que nem maluco nos Estados Unidos. E cada vez que esse vírus vai espalhando, ele vai mutando, né? Não necessariamente toda vez, né? Mas assim, como a gente acompanhou com a Covid, no começo lá a gente tinha Delta, depois tinha Omicron, e assim por diante, porque contaminou muita gente, então o vírus vai mudando mais rápido. E isso está acontecendo nos Estados Unidos. Então existe uma chance grande de que esse vírus continue mutando nos Estados Unidos e vá parar em pessoas, porque já aconteceu, né? Já contaminou pessoas. Só que a gente não vê a mídia tão pesado dessa forma nos Estados Unidos, que é um país que não tem SUS. Então, se eles tiverem uma doença lá que tem um índice de mortalidade de quase 50%, que é a gripe aviária, vai arregaçar com aquele país. Eles não vão ter o mesmo controle que a China teve. E aí, de novo, por ser os Estados Unidos, a gente não vê essa crítica gigantesca, como a gente vê com relação à China, um vírus que foi achado no laboratório. Pode procurar aí, tem uma porrada de link falando desse novo coronavírus da China. Tem um monte de gente já me perguntando. E o vírus foi achado no laboratório. Nos Estados Unidos é um vírus de febre aviária, de gripe aviária, circulando para tudo quanto é lado. Tanto que essa crise de ovos causadas nos Estados Unidos é por causa disso, porque tem muita ave morrendo. Então o preço dos ovos foi lá para cima. E aí os capitalistas brasileiros, os grandes patriotas, fizeram o quê? Começaram a vender ovos para os Estados Unidos. O preço do ovo no Brasil também subiu. Então, se vocês estão pagando mais caro no ovo no Brasil, em boa parte é por causa dessa gripe aviária descontrolada nos Estados Unidos. Então, esse vírus novo da China, por enquanto, não é uma preocupação, né, absurda. Não é um vírus novo da China, é um vírus, mais um vírus que foi achado no laboratório e tal, e que foi publicado semana passada. Enquanto isso, nos Estados Unidos tem uma epidemia de gripe aviária rolando e ninguém está nem aí. Mais uma vez, a gente vê aí o poder da sinofobia, o perigo amarelo na mídia mundial, que não é novidade, né? Isso acontece faz bastante tempo. Em vez de eles dar a atenção que deveria estar dando para essa gripe aviária nos Estados Unidos, eles estão preocupados com um vírus que acharam no laboratório na China. Então, por enquanto, vocês não precisam se preocupar, não precisam estocar papel higiênico,
Não precisa estocar miojo, nem máscara, nem nada, tá? Por enquanto, por esse vírus da China, vocês não precisam. Agora, se esse vírus da gripe aviária dos Estados Unidos saltar para o humano, maluco, aí a gente não vai precisar nem esperar o meteoro chegar, porque 50% de morte, né, vai arregaçar o mundo inteiro.